Era dia 31 de dezembro, e Marina, uma mulher de 28 anos, 1,60 m de altura, pele negra e cabelos cacheados, estava animada. Ela havia sido convidada para uma festa de Ano Novo em um prédio de luxo no centro da cidade. Depois de um ano cheio de altos e baixos, era exatamente o tipo de distração que ela precisava. O anfitrião era um amigo de um amigo, e tudo o que ela sabia era que o apartamento ficava no 18º andar e que a vista dali era espetacular. Marina chegou por volta das 22 horas, vestida com um elegante vestido preto. O edifício era imponente, com uma recepção moderna e bem iluminada. O porteiro sorriu educadamente e apontou para o elevador. Enquanto subia, Marina sentiu um leve frio na barriga, uma mistura de ansiedade e empolgação. Ela não conhecia muitos ali, mas estava disposta a se divertir. Quando as portas do elevador se abriram, ela foi recebida por uma explosão de luzes e música. O apartamento era ainda mais impressionante do que ela imaginava. Espaçoso, com janelas de vidro do chão ao teto, que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Havia uma mesa repleta de comidas sofisticadas e um bar improvisado, onde um barman preparava drinks. Marina se misturou à multidão, cumprimentando algumas pessoas e aceitando um coquetel colorido. Por volta das 23 horas, ela começou a perceber algo curioso. Apesar da animação e das risadas, havia um clima sutilmente estranho no ar. Era difícil explicar. Talvez fosse o fato de que algumas pessoas pareciam se conhecer muito bem, enquanto outras pareciam deslocadas, como se também não fossem exatamente convidadas. Marina se perguntou se estava apenas imaginando coisas. Enquanto caminhava pela sala, algo chamou sua atenção. Uma porta entreaberta no fundo do corredor. A curiosidade foi maior que a etiqueta, e ela se aproximou discretamente. Dentro havia um quarto vazio, exceto por uma única cadeira de madeira no centro e uma pequena câmera de segurança instalada no canto superior. Marina ficou intrigada e assustada. Por que haveria uma câmera ali? Ela voltou rapidamente para a festa, tentando ignorar o incômodo. Com a proximidade da meia-noite, o anfitrião, um homem chamado Daniel, que ela conhecia apenas de vista, chamou todos para a varanda. O grupo inteiro se reuniu para assistir à queima de fogos, que prometia ser espetacular. Marina aproveitou o momento para tirar algumas fotos, mas percebeu que seu celular estava com a bateria quase no fim. Decidiu economizar energia e guardá-lo na bolsa. Quando os fogos começaram, todos comemoraram. O som estrondoso e as cores iluminando o céu criaram um espetáculo inesquecível. No entanto, Marina sentiu novamente aquela sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Ela olhou ao redor e percebeu que algumas pessoas estavam olhando para ela, mas desviavam o olhar assim que ela percebia. Pouco depois da meia-noite, Marina decidiu que era hora de ir embora. Ela não conhecia bem o bairro e preferia pegar um transporte antes que ficasse tarde demais. Avisou a um dos conhecidos que estava saindo e foi em direção ao elevador. Quando as portas se abriram, ela entrou e apertou o botão do térreo. Mas ao invés de descer, o elevador subiu. Confusa, ela tentou pressionar outros botões, mas eles não respondiam. O painel mostrava que ela estava indo para o 25º andar, um andar que nem mesmo fazia parte da descrição do prédio quando ela pesquisou antes de ir à festa. Quando as portas finalmente se abriram, Marina foi recebida por um corredor completamente vazio e mal iluminado. Algo estava muito errado. Ela tentou apertar o botão para fechar as portas, mas o elevador não se movia. Com receio, deu alguns passos para fora. O andar parecia abandonado, com paredes descascadas e o som distante de tubulações. De repente, as luzes do corredor piscavam, e um som grave ecoou pelo espaço, como se algo estivesse se movendo acima dela. Marina voltou correndo para o elevador, mas as portas se fecharam antes que ela conseguisse entrar. Ela bateu na porta desesperada, mas o painel do elevador não dava sinais de vida. Sem opções, ela começou a andar pelo corredor, procurando uma escada ou outra forma de descer. Enquanto caminhava, encontrou uma porta entreaberta com uma placa que dizia manutenção. Dentro, havia uma escada estreita que parecia levar para baixo. Sem pensar muito, ela começou a descida. O silêncio era absoluto, exceto pelo eco dos seus passos. Depois de alguns minutos descendo, Marina percebeu algo perturbador.
Ela não estava chegando a lugar nenhum. Os degraus pareciam intermináveis e o ambiente ficava progressivamente mais frio. Foi então que ela ouviu passos vindos de cima. Alguém estava descendo atrás dela. O desespero tomou conta. Ela começou a correr, descendo os degraus o mais rápido que podia. Mas os passos atrás dela também aumentaram de ritmo. A cada instante pareciam mais próximos. Marina gritava, pedindo ajuda, mas sua voz apenas ecoava, sem resposta. Finalmente avistou uma porta ao fim da escada. Sem hesitar, abriu-a e saiu para o que parecia ser um estacionamento subterrâneo. Mas algo estava errado. Não havia nenhum carro, nenhuma saída visível, apenas colunas e sombras. O silêncio era opressor. Foi então que ela viu. No centro do estacionamento, havia um grupo de pessoas em pé, todas vestidas de branco, exatamente como na festa. Eles estavam parados, olhando diretamente para ela, sem dizer uma palavra. No meio do grupo, Daniel, o anfitrião, sorria de maneira enigmática. Marina parou, hesitante, enquanto o grupo de pessoas de branco se aproximava lentamente. "O que vocês querem?" Ela gritou, tentando esconder o pânico em sua voz. Daniel deu um passo à frente, o sorriso ainda estampado em seu rosto. "Você não devia ter entrado aqui, Marina", disse ele com um tom calmo, mas cheio de uma ameaça velada. "Entrado onde? Eu só quero ir embora", respondeu ela, recuando aos poucos. Uma das figuras do grupo murmurou algo ininteligível e os outros começaram a se mover, lentamente a cercando. "Calma", disse Daniel. "Isso é só um teste, uma forma de ver como você reage sob pressão. Nada pessoal, mas precisamos ter certeza de algumas coisas." Marina olhou ao redor, procurando uma brecha para escapar. "Que tipo de teste? O que vocês querem de mim?" Daniel apenas balançou a cabeça, como se estivesse desapontado. "Você não vai entender agora, mas talvez um dia, quando olhar para trás, tudo faça sentido." Antes que ela pudesse responder, Marina aproveitou uma pequena distração. Uma das figuras se moveu para o lado, abrindo espaço, e correu. Ela ouviu gritos e passos atrás de si, mas não olhou para trás. Suas pernas ardiam enquanto ela corria para longe do grupo, até encontrar a escada de acesso. Subiu com toda a sua força, os pulmões queimando com o esforço. Quando finalmente saiu para a rua deserta, respirava com dificuldade. Olhou para trás, mas o prédio não estava.
como se ainda estivesse sendo observada.